Sejam muito bem-vindas a esta aula. Hoje vamos falar de hábitos produtivos, mais concretamente, como é que se criam hábitos produtivos do zero. Muito obrigada por estarem aqui, para quem está ao vivo, para quem está a ver a gravação, bem-vindas. Esta é uma aula muito especial para mim, porque, como vocês sabem, eu estive de baixa médica durante os últimos meses, portanto, para mim é muito entusiasmante regressar e estar aqui convosco novamente. Espero que estejam todas bem. Eu anunciei no grupo, vou voltar aqui a falar disso também, porque esta é uma aula muito, muito especial para mim e eu gostaria de vos dizer também que tenho vagas muito limitadas para acompanhamento individual. Voltei a abrir a agenda, por enquanto, com vagas muito, muito limitadas. Algumas já estão a ser preenchidas, portanto, se deseja ter um acompanhamento individual para melhorar a sua produtividade, aproveite esta oportunidade, porque as vagas estão a voar. Então, vamos começar a nossa aula de hoje e vamos falar sobre hábitos produtivos. Vamos a isso? Então, vamos falar sobre como é que podemos criar hábitos produtivos do zero. Para quem não sabe o que é um hábito, vamos começar exatamente por explicar isso. Um hábito não é um objetivo, nem é uma intenção. Já entre objetivo e intenção há diferenças substanciais, vamos falar sobre isso numa próxima aula, mas hoje vamos falar sobre hábitos, e hábitos não são mais do que um comportamento repetido o número de vezes suficiente para se tornar automático. É um comportamento que nós repetimos de forma sistemática e de forma consistente, que torna um hábito automático. Isto é verdade, se vocês pensarem para os bons hábitos e para os maus hábitos também. Então, o que nós queremos é transformar os maus hábitos em bons hábitos e criar bons hábitos, e vamos ver exatamente como é que vocês podem fazer isso. Então, os hábitos trazem consigo uma série de benefícios e vocês já sabem, se alguma vez tentaram mudar um hábito, os bons hábitos são, obviamente, servem para nos ajudar a desenvolver comportamentos positivos e de forma consistente. E já vamos ver mais em pormenor o que quer dizer a palavra consistente, porque não é aquilo que está a pensar neste momento. E já vamos falar disso um pouco mais adiante. E a verdade é que há muitos comportamentos que no nosso dia-a-dia nós podemos considerar até que são maus hábitos e que gostaríamos de eliminar. Então, aqui o nosso primeiro exercício, o exercício que eu lhe vou propor agora mesmo, é que pense quais são os comportamentos que no seu dia-a-dia pode considerar que são maus hábitos, hábitos menos bons e que gostaria de eliminar. E todos nós temos alguns. Ninguém é perfeito aqui e todos nós temos alguns. Então, eu vou-lhe pedir que pense quais são os hábitos que no seu dia-a-dia, aqueles comportamentos que gostaria de eliminar e gostaria de substituir por bons hábitos. Vamos a isso? Vamos ver agora quais são os mitos mais comuns sobre os hábitos. Alguns dos mitos mais comuns têm a ver com o número de dias que é necessário para criar um hábito. E eu tenho a certeza que todas vocês já ouviram falar sobre vamos formar um hábito em 21 dias, desafios de 21 dias, desafios de 7 dias, desafios de N dias. Então, esta questão de levar 21 dias em concreto para criar um hábito é algo que se tornou muito comum e que eu tenho a certeza que todas vós já ouviram falar. Então, na verdade, como vimos, um hábito é um comportamento que nós repetimos de modo automático. E criar um hábito pode levar entre 18 e 250 dias. Isto quer dizer o quê? Que não há uma regra. Porque o tempo que leva a criar um hábito pode depender da complexidade da mudança que nós queremos fazer e, obviamente, varia de pessoa para pessoa. Nós não somos todas iguais, somos mulheres únicas, vivemos circunstâncias únicas, a nível pessoal, a nível profissional, portanto, não vai funcionar de igual maneira para todos, ok? Tudo acerca da produtividade, acerca dos hábitos, acerca da gestão do tempo, não funciona de igual modo para todas nós. Portanto, há que levar sempre em conta a sua circunstância individual, a nível pessoal
e a nível profissional. Então, de onde é que vem esta questão dos 21 dias, este mito sobre levar 21 dias para criar um novo hábito? Vem de um estudo que fez um cirurgião norte-americano já nos anos 50, era um cirurgião plástico e começou a notar que existia um padrão e que os seus pacientes levavam em média 21 dias a habituar-se à sua nova imagem depois de uma cirurgia plástica. Então, esta questão dos 21 dias foi depois extrapolada para os hábitos e tornou-se um clássico do desenvolvimento pessoal, porque foi usada por figuras muito proeminentes nesta área e foi extrapolada para os hábitos, mas na verdade não tem nada na sua origem a ver com hábitos. Então, já sabemos que os 21 dias são um hábito e que criar um hábito pode levar mais tempo ou menos tempo, de acordo com a mudança que queremos fazer e de acordo com as nossas circunstâncias. Outro dos mitos que está associado a um hábito é que as falhas prejudicam o progresso, ou seja, se, por exemplo, quer ir ao ginásio e estabeleceu que vai ao ginásio 5 vezes por semana, quando falha, já tem aquela sensação que de facto é um fracasso. Então, aquilo que eu a convido a pensar e a concentrar-se é nas pequenas vitórias. Em vez de se concentrar nas falhas, em vez de se concentrar nas falhas, concentre-se nas suas pequenas vitórias, nas suas pequenas conquistas, porque é nelas que está o segredo para o seu progresso. O terceiro hábito que vamos falar hoje é um que está ligado ao construir hábitos, nós devemos focar nos objetivos. Devemos ter metas claras. Isso, em parte, é verdade, devemos ter metas e devemos ter objetivos, mas não nos devemos focar em demasia nessas metas e nos nossos objetivos. Porquê? Porque vamos começar a entrar em parafuso e ao não cumprir um determinado objetivo ou uma determinada meta, vamos sentir que estamos a falhar, vamos sentir que não estamos a fazer progressos. Então, eu convido a pensar, a focar-se no processo em si. O processo deve ser algo que lhe dá prazer, que é agradável, que é gratificante, porque isto é muito mais fácil do que se focar no objetivo. E tem a ver exatamente com aquilo que eu estava a dizer, para nos concentrarmos nas pequenas vitórias e nas pequenas conquistas. Um passo cada vez. E lembrem-se sempre que há uma coisa muito importante: pequenas ações, grandes resultados, não é? É o chamado ripple effect, ou em português, o efeito dominó. Às vezes, mudanças muito pequenas que nós fazemos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, na nossa produtividade, nas nossas rotinas, têm um efeito enorme. Houve uma mentorada que fez uma consultoria comigo aqui há uns meses, e uma pequena mudança que eu lhe sugeri fazer logo durante a consultoria de produtividade, começou a ter efeitos incríveis logo no dia a seguir. Uma pequenina mudança causou-lhe um efeito enorme, positivo, na sua rotina, na sua energia, e ela chegava ao fim do dia exausta, completamente exausta, e acabava os seus dias muito tarde, e essa pequena mudança fez com que chegasse ao fim do dia ainda com energia e começasse a acabar os dias de trabalho muito mais cedo, portanto, a trabalhar muito menos horas. Vou só ver aqui o chat. Então, o segredo para os hábitos é desencadear de modo inconsciente um gatilho e uma recompensa, em vez de repetir uma série de ações. E já vamos ver a seguir qual é o ciclo dos hábitos. É muito importante que nós compreendemos como é que funciona o nosso cérebro, não é? E para isto vamos usar também os princípios da psicologia, porque isto é verdade para os bons hábitos e é verdade para os maus hábitos também. Reparem que um mau hábito, por exemplo, estar sempre a pegar no telemóvel para ver se a mensagem, está sempre a ir verificar o e-mail para ver se chegou algum e-mail e responder imediatamente. Tudo isto são comportamentos que nós desencadeamos de modo inconsciente. Há um gatilho que me diz, eu tenho ali um e-mail, uma luzinha, uma notificação, é a mesma coisa em relação ao telefone, e a minha recompensa é ir ver a mensagem ou ir ver o e-mail. Então, aquilo que nós temos que fazer é usar isto a nosso favor para criar
novos hábitos e bons hábitos. Ou seja, o segredo é desencadear de modo inconsciente um gatilho para o bom hábito e uma recompensa, em vez de simplesmente repetir uma série de ações. E já vamos ver a seguir qual é o ciclo. O ciclo começa sempre por um gatilho, uma deixa, não é? Ou uma ação que desencadeia o processo. Isto é verdade para os bons hábitos e é verdade para os maus hábitos. Então é algo que vocês têm que ter muita atenção. Neste momento, se pensarem nos hábitos que escolheram há bocadinho nos exercícios, vão-se perceber que há sempre um gatilho, há sempre uma deixa para vocês iniciarem um mau hábito, entre aspas. E o mesmo se passa quando nós queremos criar um novo hábito. Tem que haver um gatilho, uma deixa, uma ação que desencadeia o processo. Depois passamos à ação em si, à rotina. Qual é a resposta a esse gatilho, a essa ação? É um comportamento que nós repetimos de modo automático. Ele pode ser bom ou pode ser mau. A recompensa é o resultado positivo que fecha o ciclo. No hábito mau, como eu estava a falar, por exemplo, em relação ao e-mail ou em relação ao telemóvel, em ir ver as mensagens, a nossa recompensa é esta gratificação. Eu fui ver a mensagem, eu fui responder, eu fui ver o e-mail, eu fui responder. Então, esta recompensa é o resultado positivo que para nós funciona como gratificação num hábito mau. O que é que nós queremos? Queremos transformar essa recompensa em um resultado positivo quando fazemos um hábito bom. Uma coisa tão simples como depois de ir ao ginásio, depois de fazer exercício físico, depois de fazer qualquer forma de movimento do corpo, há logo uma recompensa imediata. Porquê? Porque nós estamos a ativar as hormonas da felicidade, não é? Estamos a ativar as boas hormonas, aquelas hormonas que nos fazem sentir calma e tranquilidade, e baixa o stress e baixa a ansiedade, não é verdade? O princípio dos micro-hábitos. O princípio dos micro-hábitos tem a ver com pequenas ações ou pequenos comportamentos que são realizados de maneira consistente e de maneira frequente, com o objetivo de criar mudanças significativas ao longo do tempo. Não é? Pequenas ações, grandes resultados, o tal efeito dominó que eu mencionei há pouco, não é? Porque são estas pequenas ações no nosso dia a dia que vão criar a verdadeira mudança e que vão fazer com que um comportamento que nós vamos repetindo se vá tornando automático ao longo do tempo. Então, os micro-hábitos são tão pequeninos que são muito fáceis de incorporar no nosso dia a dia. Há muitas técnicas e muitas estratégias, que obviamente nós não vamos ver aqui, mas que são muito úteis para nós fomentarmos a criação de novos hábitos, exatamente porque exigem um esforço mínimo e reduzem a resistência à mudança. Muito importante quando nós estamos a criar novos hábitos. Então, o princípio fundamental dos micro-hábitos é que pequenas ações repetidas ao longo do tempo, de forma consistente, já vamos ver exatamente o que significa consistência, levam a grandes mudanças e melhorias ao longo do tempo. Então, como é que nós implementamos hábitos produtivos? Aquilo que eu convido a pensar é: pense qual é o seu compromisso, pense qual é o seu porquê. Porquê que eu quero mudar este hábito? Porquê que eu quero ser mais produtiva? Porquê que eu me quero sentir melhor? Isto é muito importante, porquê? Porque tem a ver com o nível de compromisso. Obviamente, se algo é muito importante para mim, o meu nível de compromisso vai ser muito maior para eu criar esse novo hábito e largar o velho hábito ou o mau hábito. Outra das componentes essenciais é começar devagar. Como eu disse, pequenos passos, grandes mudanças. Então, uma maneira de fazer isso é dividir o hábito em pequenas ações diárias. Todas nós temos tendência, ou é tudo ou é nada, ou é 8 ou é 80, não é? Então, muitas vezes, e eu tenho a certeza que vocês se identificam com esta situação, aquelas famosas resoluções de novo ano, que toda a gente faz, mas que uma semana depois já caiu por terra. Exatamente porquê? Porque as pessoas têm tendência, é da natureza humana, todos nós temos tendência a querer logo muita coisa. Em vez disso, pequenos passos e pequenas ações diárias resultam muito melhor para esse hábito a ser incorporado no nosso cotidiano. Algo muito importante também é não desistir quando não vemos os resultados de imediato. Pequenas ações, grandes resultados. Lembrem-se sempre.
Quando damos por isso, já fizemos mudanças substanciais na nossa rotina, nos nossos hábitos, e muitas vezes isso influencia de forma muito positiva o nosso humor, a nossa produtividade, a nossa energia, o nosso bem-estar em geral. E vamos ver agora algumas estratégias eficazes para vocês conseguirem implementar novos hábitos. Essas estratégias são deste livro magnífico, que eu aconselho muitas vezes, o Hábitos Atómicos, do James Clear, um grande especialista em hábitos, e ele fala-nos de 4 leis, que são também 4 estratégias para implementar novos hábitos e para largar os maus hábitos ou os velhos hábitos. Então, a primeira estratégia é fazer o hábito, tornar o hábito evidente. E aquilo que eu vos trago hoje, o exemplo que eu vos trago hoje, tem a ver com ter áreas separadas na vossa casa, principalmente se estão em teletrabalho ou em trabalho remoto, como lhe queiram chamar. Muitas vezes ou empreendedoras ou profissionais da área corporativa, desde a pandemia, o teletrabalho tornou-se algo, e felizmente, tornou-se algo muito comum. Então, há já muitas mulheres que trabalham em casa, ou toda a semana, ou alguns dias da semana, e é essencial nós termos áreas separadas para o trabalho, para o estudo. Porquê? Porque isso facilita a divisão entre o trabalho e a vida pessoal. Se não for possível ter uma divisão separada da vossa casa para fazer esta separação de águas, aquilo que eu recomendo sempre é que se usam um espaço comum para trabalhar durante o dia, que guardem o computador ao fim do dia, guardem tudo aquilo que é relacionado com o trabalho, façam assim essa limpeza, entre aspas, para que não fique ali um resíduo do trabalho, que no fundo vos vai sempre chamar para essa área da vossa vida. E assim conseguem fazer uma divisão muito mais clara entre o vosso trabalho e a vossa vida pessoal. A segunda lei do hábito, a segunda estratégia é tornar o hábito atrativo. E como é que isso se faz? Faz-se abrindo um grupo ou uma comunidade, como esta em que nós estamos, aqui nas aulas da Productivity Class, onde o comportamento que nós desejamos ter seja o comportamento normal, seja a identidade que nós desejamos. Sermos mulheres produtivas, mas fomentando hábitos saudáveis, não é? Então, aqui tem a ver com a motivação e tem a ver com aquela sensação de nós prevermos algo que seja que nos provoca uma sensação agradável. Então é muito fácil fazer isto, por exemplo, fazendo ou pensando, criando um ritual de motivação antes de fazer qualquer coisa que é mais desafiante ou mais difícil para si. Isto vai fazer com que o hábito se torne mais atrativo. A terceira lei tem a ver com a facilidade. Um hábito deve ser fácil. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós temos que retirar a resistência, tornando o hábito o mais fácil possível nesse instante, logo ali. Para quê? Para não procrastinarmos, não é? E a longo prazo vamos encontrar a tal compensação, quando nos focamos no processo e não no objetivo. Então, aqui é fundamental eliminar pontos de resistência e fomentar, estamos a falar de produtividade, então um ambiente propício ao trabalho, não é? Ao hábito que nós queremos criar, que é sermos produtivas. Então, uma forma de vocês fazerem isso é fazerem um reset ao fim do dia e terem 5 minutos para arrumar o vosso local de trabalho antes de terminar, antes de dar por terminado o dia de trabalho. Então, isto pode funcionar para, obviamente, o vosso local de trabalho, para a cozinha, para o quarto, fazer um reset logo a seguir a uma utilização. E ter um espaço de trabalho limpo, organizado, é fundamental para a vossa produtividade. A quarta lei dos hábitos, a quarta estratégia tem a ver com a recompensa. Lembram-se do ciclo do hábito que eu vos mostrei anteriormente? Então, um hábito deve ser gratificante, ele deve nos dar qualquer tipo de recompensa. Falámos um bocadinho em ativar as hormonas da felicidade, da recompensa, então isso tem a ver com isto, tem a ver com o facto de nós utilizarmos a maneira como o nosso cérebro está programado a nosso favor,
para largar os maus hábitos e iniciar bons hábitos. Então, uma das estratégias é, logo que cumpra o hábito, atribuir-se uma recompensa imediata. E isto tem a ver, obviamente, também com a consistência, com o progresso. A mente humana quer ganhar sempre, não é? Nós nunca queremos perder nada, nem feijões. Então, nós temos que ter a capacidade de ser consistentes. E consistência não tem nada a ver com não haver falhas. Muitas pessoas pensam, eu para ser consistente tenho que fazer isto todos os dias, tenho que fazer isto 2 vezes, 3 vezes por semana. Então, a consistência tem mais a ver com a nossa capacidade de, assim que verificarmos que falhamos, retomar esse hábito e tentar não falhar mais do que 2 vezes. Este é o princípio que vocês devem seguir. Se falharem mais de 2 vezes, é retomar. A consistência tem a ver com a nossa capacidade de retomar algo, um hábito, um comportamento, quando falhamos. Em vez de nos ficarmos a sentir um fracasso, em vez de sentir que estamos a falhar, então o que é que vamos fazer? Vamos pensar, ok, o que é que me permite retomar este hábito assim que possível? Faz sentido? Boa. Então, exercício número 2, eu vou-lhe pedir que para pelo menos 2 dos maus hábitos que identificou, escolha uma pequena ação que pode executar de forma consistente para substituir esse mau hábito por um bom hábito, por um hábito melhor, utilizando as 4 estratégias anteriores. Pegue no seu caderno e na sua caneta e pausa este vídeo por 1 minuto para fazer este exercício. Lembre-se sempre que pequenas ações levam a grandes resultados. São todos estes pequenos passinhos, todas estas pequenas ações que nós fazemos no nosso dia a dia, e criar um hábito requer tempo, requer esforço, requer consistência. Não há aqui fórmulas mágicas, não vai cair aqui uma varinha mágica que nos vai fazer conseguir aquilo que queremos. Nós temos que colocar o nosso esforço de forma consciente. E lembre-se sempre que o investimento vem antes dos resultados. Quando nós não sabemos qual é o caminho a seguir, quando não sabemos para onde queremos ir e, principalmente, não temos ninguém que nos guie nessas primeiras ações a tomar de acordo com os seus objetivos e com as suas circunstâncias pessoais e profissionais, corre sempre o risco de nunca conseguir resultados diferentes. Então, é muito importante saber que, primeiro, tem que investir num guia, num mentor, em algo que, de facto, há apoio, há ajuda, há alguém que já percorreu o caminho e sabe exatamente onde é que estão aqueles desvios para conseguir algo muito mais facilmente e sem grande esforço, é muito importante para conseguir resultados diferentes. Então, vou-lhe propor agora um exemplo de uma rotina promotiva com micro-hábitos. Uma rotina produtiva com micro-hábitos, lembre-se sempre, os micro-hábitos são pequenas ações que, implementadas no nosso dia-a-dia, vão promover grandes mudanças. Então, o nosso objetivo é acordar cedo e começar o dia com clareza. Então, aqui, um dos micro-hábitos que pode implementar é simplesmente beber um copo de água ao acordar. Há aqui muitos hábitos que se falam em relação à manhã, a água com limão, por exemplo. Se resultar para vocês, podem fazer. Para quem tem refluxo, não é muito favorável, portanto, tenham sempre em atenção que um copo de água é maravilha, não precisam de juntar nada. Simples é o melhor. Durante o trabalho, com o objetivo de aumentar a produtividade, o que é que podem fazer? Podem utilizar a técnica Pomodoro, que consiste em focar numa atividade, numa tarefa e na sua execução durante um período de 25 minutos e descansar 5 minutos. E podemos repetir até 3 vezes 25 minutos, prefazendo 1h30 de trabalho, 90 minutos de foco e concentração. Depois do trabalho, na pausa para o almoço, com o objetivo de relaxar e reenergizar, o que é que podemos fazer? Fazer uma caminhada de 5 minutos após o almoço. Parece uma coisa tão simples, não é? Então, esse é o segredo dos micro-hábitos. É nós fazermos algo simples, mas que fomente o nosso bem-estar e nos ajude a tornar um comportamento automático ao longo do tempo. E à noite, no final do dia de trabalho, o objetivo, organizar o espaço de trabalho para ser mais produtiva, um micro-hábito, arrumar a mesa em 5 minutos. É muito fácil, em 5 minutos, dar uma arrumação geral para criar a tal divisão de águas entre o trabalho e a nossa vida pessoal, principalmente, relembre-se, se estão em teletrabalho ou em trabalho remoto. Então, à noite, com o objetivo de descontrair e preparar-se para dormir, lembrem-se sempre que há aqui
componentes muito importantes para a produtividade e o sono é uma delas. Nada de tentar que os dias de trabalho sejam maiores, roubando horas ao sono. Eu não sou a favor disso. Então, o objetivo é descontrair, preparar-se para dormir, porque não ler uma página de um livro antes de dormir. Uma pequena ação que ao longo do tempo se vai transformar num hábito, um padrão de comportamento que repete de forma automática. Então, terminamos a nossa aula de hoje sobre hábitos produtivos. Eu relembro que tenho a agenda aberta para acompanhamento individual, portanto, se pretendo o meu apoio para se tornar mais produtiva, para aumentar o foco e a concentração, distinguir as prioridades e parar de andar a apagar focos, a minha agenda está aberta para consultorias e mentorias, há muito poucas vagas, elas estão a ser rapidamente preenchidas, portanto, entre em contato comigo, envie-me uma mensagem para o e-mail ou por WhatsApp e vemo-nos daqui a 15 dias para a próxima aula. Obrigada!